já exige mais coisa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma das hipóteses para essas gestações serem assim dificultadoras daquilo que a gente estava conversando, né? De mães com problemas de aborto, né? Aborto e outros problemas, é porque existe uma implicação, uma relação dela com aquele feto, mas a afinidade ela é diminuta. Então, a capacidade dela, o acoplamento energético dela, sempre vai estar menor. E daquele feto que está se formando, o embrião, muitas vezes nem é o início, né? Também tem uma dificuldade energética deles interagir e se conectarem. Faz sentido isso para vocês? E olha que bacana. Dentro desse princípio, a gente pode pensar assim, poxa, mas como é difícil evoluir, né? Como assim? Aborto? Aborto, quando a gente fala em aborto, gente, para uma mãe, eu trabalho muito com mães, né? Então, quando a gente acopla com mães que passaram por esse processo, o relato delas é do quê? Dor, sofrimento, não é assim? A gente está falando de emoções difíceis, né? Só que olha só, é muito grande. É impressionante, gente. Então, a mãe sente culpa, não é isso? E vem aí vários pensamentos e emoções, é um turbilhão que vem para ela. Aí você pergunta assim, mas que raio disso acontecer, né? Por que acontece isso? Uma das hipóteses, e que eu acho de uma inteligência evolutiva bem grande, é, se a gente pegar a hipótese de que essa mãe, como exemplo, né, que teve todo esse aborto, essa dificuldade da formação do embrião, ou até mesmo gestacional, ela tem uma interação com a consciência que está vindo, mas não há afinidade, né? O que acontece? Às vezes é o primeiro contato que ela vai estar com essa consciência tendo amor, tendo mas é primeiro contato. Mas talvez sem a biologia seria mais difícil. Seria mais difícil. Eu ia falar que a porta mesmo. Não é assim? Tô brincando. Mas, gente, quando a gente. Vamos pensar assim. Quando você vê aquela pessoa que realmente é difícil para você, sabe? Que às vezes uma fez mal para a outra. Realmente. Se você soubesse, às vezes a gente não teria o ímpeto de perdoar, de acolher, de falar, não, vem cá, vamos dialogar. Às vezes a gente está séculos brigando, tá? São hipóteses, tá, gente? Mas que vale a pena a gente pensar. E nesse caso, a biologia instintual, animal, ela é profilática. Ela é o início do princípio, do começo de uma possível reconciliação. E aí eu pergunto, será que é necessário a gente renascer ou ressomar para evoluir? O que você acha? Vocês entendem a importância da ressoma para a questão evolutiva? Me parece que não é um tema banal, entende? Talvez a gente não dê o devido valor para essa temática, tá? Mas me parece uma das grandes temáticas e talvez mais complexas dentro desse quesito da evolução. Pode falar, Miki. Sim, é importante, tipo, o renascimento humano, quando uma pessoa aborta, tipo, isso, aborta o bebê, isso, tipo, afeta na sua existência, na sua evolução? Se dispara o bebê? Sim. Olha, o que eu já vi em projeção, tá bom? Muitos casos, quando esse embrião está se formando, tá? Se eu falar alguma coisa que você não entende, você me avisa, tá? Quando o embrião está se formando, o lastro
dessa consciência que está no extrafísico, ela está se restringindo, está diminuindo a sua lucidez gradativamente para acoplar com aquela mãe, correto? Então ela está bem obnubilada, ok? É isso que eu percebo, pelo menos em algumas projeções, tá? Então ela vai cada vez mais se restringindo. Para quê? Para ela acoplar com aquela consciência. Ela tem que praticamente criar aquela consciência, tá? E quando são abortos assim naturais, gente, quando eu estou falando tudo isso é naturais, não é a pessoa que fez, aí é diferente, tá? Quando é natural, entende? Aquilo já está, digamos assim, é mais suave dentro da evolução de cada uma das partes. Eu não estou falando que não é sofrido, tá? Por ambos, mas assim, ela é mais assim, ela não traz resquícios negativos. Entretanto, quando uma consciência está gestando outra e ela opta por abortar, aí é outra equação. Aí está tendo uma carga negativa violenta, ok? E cada caso é um caso, tá? Tem casos que podem ser amenizados, me parece. Em casos, exemplos de violência, não é isso? Em que a pessoa não quis, né? Quando tem uma agressão por trás disso, aí tem amenizações, correto? E assim a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso. Não sei se eu respondi. Não quer falar alguma coisa? Então, acho que é importante olhar que, dentro disso que a Aline colocou, né, que todo esse processo ele é parte de um conjunto mais amplo, né? Então, essa temática de renascer é algo que envolve não só o período de gestação, como o nascimento, mas como todo o processo evolutivo da consciência nesse momento, né? Nesse momento da sua time life da vida dela, né? E dentro desse contexto a gente tem que observar que é uma oportunidade muitas vezes de se colocar dentro do mesmo contexto familiar a vítima e o algoz de vidas pregressas. Ou seja, às vezes é a oportunidade de reescrever para a história anterior a partir de uma assinatura pensênica equilibrada, a partir do que? Da própria biologia. Então, muitas vezes, dentro desse processo de interprisão, muito do que nós fazemos, nós chancelamos a partir das nossas energias. Então, aquela condição, muitas vezes, uma vida pregressa, nós, às vezes, na condição lá de uma Idade Média, uma batalha, chega lá e é a vítima ou, dentro do processo, faz a outra pessoa de vítima. Às vezes são inimigos dentro do contexto, às vezes, de época, né? E às vezes é a oportunidade de se reconstruir de uma forma pensênica, uma assinatura pensênica equilibrada, ou seja, reescrever positivamente aquilo que foi escrito de uma forma negativa. Tá? Então, é um processo que com as energias se faz errado, com as energias vai ter que se fazer correto. Ou seja, e a biologia tem uma sabedoria por trás. E essa sabedoria qual que é? Justamente se colocar na condição de pai e filho, mãe e filho, tá? Novamente, essas duas personalidades para poder ter a oportunidade de recompor aquilo que foi feito de uma forma errada. Então, e aí, a hora que a gente começa a ampliar dessa visão que envolve a multidimensionalidade, a gente começa a entender, a partir de uma mãe, uma mulher, para você poder interagir nessa dimensão e às vezes reconstruir laços a partir do afeto, que é os princípios da própria fraternidade, da mega fraternidade, a partir do contexto biológico. Então, eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem que entender e por isso a importância de se estudar essa temática, que às vezes é circunscrita, às vezes a questão de gestantes, pais, mas todos nós nascemos, todos nós somos filhos de alguém, né? Não tem como renascer da vida sem ter filho de alguém. Então, se nós temos um compromisso com alguém, é como a mãe, né, que no mínimo culturou a gente por 9 meses, e para o pai, né? Então, esse papel, esse papel de filho nos leva a gente tem que estudar essa temática com seriedade, tá? Porque é a oportunidade que a gente tem de entender todo esse complexo que tem a ser o próprio processo evolutivo, que exige, ainda no nosso nível, ter um corpo biológico, ter um corpo energético, o chakra, ter um psicossoma e um mental soma. Então, a gente não descartou ainda o soma. Então, entender esse assunto ajuda a gente a compreender o nosso papel dentro do contexto familiar. Por exemplo, vocês já se perguntaram por que vocês nasceram nessa família ou dessa mãe?
escolheram a família atual, né? Para renascer. Esse é um outro ponto, né? Tem muita gente. Se a gente, voltando aqui, né? Se a gente parte do princípio da afinidade ou relação das consciências, qual é a sua afinidade ou relação com a sua mãe? Porque a mãe, gente, porque ela é geradora. Então ela tem mais força energética por causa da biologia, ok? Ela que faz a formação dentro dela, tá? Então esse é fato, não tem como, né? Então estudar isso é muito rico. E outra coisa, que eu gostaria só de finalizar o pensamento. Quando a gente trouxe a parte de relação que não é saudável, que a gente trouxe alguns casos, se a gente ter um olhar evolutivo para o que está acontecendo, parece que muda tudo, não muda? Se eu pegar, simplesmente falar de temas polêmicos, como aborto, né, eclâmpsia, no sentido psicológico para a mãe, né, a gente fica, parece que cai assim as nossas emoções, vai entrando uma tristeza, não é isso? Entretanto, se a gente pensar pelo viés evolutivo, de multisserenidade, de várias vidas e as relações entre as consciências, isso não dá uma outra dimensão para a gente de entendimento? E olha só, gente, uma gotinha desse tamanho, de um pensamento positivo, de uma emoção fraterna desse tamanho, gente, ele pode limpar ou dar um início a uma limpeza enorme, entende? Oxigena. Então vamos pensar assim, só voltar ao caso da mãe com aborto espontâneo, faz de conta que aqui tinha uma relação que não era saudável lá no passado, mas nesse aborto, vamos lembrar que foi o primeiro ímpeto dela, com aquela consciência de amor pleno, sincero, entende? Tudo bem, ela estava restringida, ela não sabe o que passava, mas é amor. E será que essa gotinha não pode ajudar ambas? Pergunto. E olha o paradoxo, mas ela não, o embrião não se formou, não nasceu, como assim? Gente, até mesmo assim, talvez, né, dentro das nossas hipóteses, essa energia de amor da mãe para com aquela consciência que não conseguiu renascer naquele momento, vai aliviar uma carga para ela, entende? Extrafisicamente. Vai fazer ela rever algumas coisas e talvez na próxima renascer ainda melhor. Olha, que coisa interessante para se pensar. Além da hipótese, faz sentido, né? Além da hipótese, porque às vezes a mãe tem 1, 2, 3 abortos antes de ter o primeiro filho, que às vezes da mesma consciência. Então o processo vem, forma algumas semanas, perde. Isso a gente tem vários casos, né? Aí depois faz tratamento, acompanhamento médico, melhora. Mais um tempinho, tem uma nova gravidez, mais um tempo. Agora, por que acontece isso? Por causa justamente dessa dificuldade, do antagonismo, da incompatibilidade dos padrões de energia entre o futuro filho e a mãe. Então, e isso tem que ser aos poucos recomposto. Então, vai se dando a partir de um processo biológico, que vai insistindo, vai persistindo até que consegue nascer. Às vezes aquilo pode durar só por gestação, como acontece às vezes da mãe abandonar o filho, mas pelo menos ali durante aquele período existe um vínculo. Às vezes tem que repetir. Então, durante esse processo vai se recompondo. E dentro e a hora que a gente vê dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender que se a gente começar a estudar os nossos familiares, nós vamos estar, a partir dessas afinidades e relações, nós vamos poder ter uma história um pouco das nossas retrovidas, do nosso temperamento, do nosso jeito, da nossa paragenética, da nossa holobiografia. Então, na hora que você começa a estudar por esse viés, você começa a ver que o renascimento é um tema complexo, amplo e importante. É por isso que ele tem que enfatiza tanto essa uma coisa interessante, Pedro, pode falar. Pode ser as duas coisas. Essas duas coisas. Eu fiquei pensando em relação, peraí. Filho, mãe, filha, pai. Eu fiquei
relacionamento afetivo? Total. Ao meu ver, tá? Afetivo eu quero dizer, amiga. Sim, mas não só. Eu coloco o afetivo de uma maneira mais ampla, tá? Então, eu vejo assim que generalizar, que nem a filha foi, entende? Teve alguma relação na outra vida. Não é isso? Não é generalizar, quero dizer, tem muitos casos relacionados. Pode ser, mas eu vejo assim que o que a gente talvez consiga generalizar é a questão da afetividade mal resolvida, mas em vários setores, tá? Pode ser ideológico, pode ser, entendeu? E aí são os conflitos, né? A base dos nossos conflitos são emoções, né? Só que a gente não consegue administrar isso muito bem. Por isso que a gente tem que renascer várias vezes para tentar criar ou limpar as nossas lentes para enxergar de uma maneira diferente as coisas, as pessoas e assim por diante, né? Me parece. Agora é interessante. Aqui eu estou colocando sobre dois aspectos, e eu entendo, né, me corrija se eu estiver errado, que são posições onde mais ou menos a consciência tem uma certa ideia do que vai acontecer. Mas existem os casos compulsórios também, né? E nesse caso, nos compulsórios, pode acontecer de escolherem alguém aleatoriamente, para não, é ali que você vai, não tem afinidade, não tem relação, mas é ali porque é compulsório, você vai. É o que abriu, né? Existem os casos? Existe em grande parte isso, tá? Quando eu falei dos abortos, não pense que isso é planejado. Muitas vezes é compulsório, entende? Só que aonde as pessoas que estão com aquilo intrafísico, que podem acolher ela, essa que está querendo vir, que precisa vir, às vezes não quer vir, né? É aquela família. E que não tem afinidade, mas tem uma relação e é necessário trabalhar essa relação, para ela conseguir sair daquela situação que ela se encontra no extrafísico, às vezes na baratrosfera, entende? Então, por isso eu vejo assim, tanto desse caso quanto desse caso, podem ser compulsórios, pode ser lúcido e planejado, que daí a gente já entra com outro patamar, que é aquela consciência, gente, que ela pode, que é eu falei desse caso, né, que ela pode estar acompanhando o casal há muito tempo. Ela está lá no extrafísico, ela às vezes é amparadora do casal. Ela sabe, olha aqui, às vezes ela vai até os ambientes. Para que ela vai até o ambiente? Ela estuda a família, porque ela está lúcida e ela quer ampliar a afinidade dela, porque ela sabe que isso vai fazer bem para ela e para aquele grupo que ela vai chegar. E aí ela tem todo o planejamento junto com o orientador evolutivo, ok? Essas são as consciências mais lúcidas, que estão planejando aqui. E às vezes ela planeja vir numa família que ela tenha relação, mas não afinidade. Porque ela sabe que precisa trabalhar isso. Às vezes é possível. Que tem aquele caso, vocês não viram? Gente, às vezes eu encontro isso. Da criança assim, pré-adolescente, ser mais madura que os pais. Às vezes eu vou em reunião de famílias, a criança fala, mãe, o seu estado depressivo, estou brincando aqui, mas como é que eu ajudo minha mãe nessa tristeza profunda? Criança de 9, 10 anos me perguntando. A mãe nem chegou nessa conclusão. E a criança chega para mim e fala, doutora, no caso, né, ou, né, fala, como eu ajudo? Como é que fica? Entende? Quais são as hipóteses disso? Então, dentro da conscienciologia, a gente coloca também essa hipótese. Então, é uma consciência mais lúcida, entende? E que escolheram vir uma família com uma relação, às vezes. Então, ela tem uma relação, mas vamos lembrar aqui, não é aquela afinidade plena. Mas ela vai ter esse ambiente para poder ajudar dentro disso. Complicado, né? Ou seja, nem sempre as assim são do jeito que a gente gosta, gente. A família, não é isso? Nem sempre, e grande parte das vezes, não vai ser assim. Né? Vai ser os meus melhores amigos, meus amigos raríssimos. Aí que seria, né? Facinho, né? Só que também a gente não resolveria os nossos erros e equívocos do passado. Então a inteligência evolutiva, a inteligência de renascer é justamente misturar a gente com aquelas pessoas que a gente tem extrema afinidade e com pessoas que a gente tem uma relação e precisa reparar essa relação. Fala, Jade. Tem as pessoas que elas estão na maratosfera ou elas estão no extrafísico, elas retomam algumas vezes porque elas precisam de ajuda
E elas se somam, tipo, nas famílias que podem ajudar elas, ou, tipo, é aleatório qualquer família? Jade, boa pergunta. A gente coloca hipóteses, tá? Vamos pensar assim. Se elas estão na baratrosfera, são ambientes mais carregados, mais densos, mais próximos à Terra, correto? E ali predomina mais os instintos. E tem vários núcleos ou tipos de baratrosfera. Vocês concordam? Tem aquelas baratrosferas que é um hedonismo puro, pura diversão. E é uma baratrosfera. É tipo um teatrão, assim. E tem aquelas que é terríveis, entende? Uma penumbra. Mas quem faz esses ambientes são as próprias consciências que estão vibrando ou estão emitindo esses pensamentos, concorda? Elas vão formando isso. Só pra gente sair daquela coisa de inferno, né? Porque não é bem isso, né? Você entende, né? Ok, então vamos pensar assim. Uma consciência que tem um perturbio muito grande, Jade, mas muito grande, sabe aquele conflito assim, imenso? Muitas vezes ela nem está pensando em renascer, ela só pensa no problema dela, tá? Ela ficou parada em séculos, entende? Enquanto toda aquela galera que estava com ela passou, foi, e ela fica ali, não entende? A batalha que eu perdi, né? Ou a coroa que eu perdi, né? E assim vai, né? E às vezes o mundo está indo, está chegando, ela não consegue sair daqui. Então, o que acontece? Às vezes, os amparadores, eles não conseguem ter acesso direto àquela consciência. Mas não porque ela é incompetente, porque ela é ruim, entende? Ou porque ela não merece. Não é bem isso. É porque ela não quer ajuda. Não pode ter amparadores. Às vezes, eles conseguem resgatá-la daquele local, sabe? Resgatar com as energias, resgata. E quando eles conseguem fazer esse resgate, uma das formas de fazer ela refletir, sabe aquele tapa na cara? Que às vezes a gente precisa, que a gente não sabe, né? Transforma a consciência, você entende? Porque a pessoa fica estagnada. Só que se ela continuar naquele padrão que ela está, ela petrifica, ela fica petrificada, entende? Ela fica, é uma maneira de ajudá-la a pelo menos repensar. Gente, isso é muito sério, principalmente nos dias de hoje. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundão aí? Tenho certeza, né? Fora, o bullying é o menos, tá? Desculpa. É horrível, mas assim, é o menos. Aí a gente vê, com os réus são essas consciências que não têm o mínimo de ética, de moral, de cosmoética. Ela não sabe, muitas vezes deseja prejudicar pessoas, deseja, e não tem motivos, muitas vezes, tá? Estão renascendo e é por isso que a gente vê jovens matando. Simplesmente entram em colégios, entram em, sei lá, matam. E fazem disso uma glória. Eles querem sair, né? Glória que eu falo assim, querem que, parece que aquilo que é a semente para eles, né? De alguma coisa, de divulgação da bratosfera, porque não tem outro, né? Então, cada vez mais a gente vê que está em consciências com o céu, tá? E isso é sério, principalmente para os educadores, pais, né? Eu vejo assim que é uma responsabilidade nossa, observar o cenário, né? E se a gente entender essas questões mais multidimensionais, a gente consegue, gente, pelo menos compreender essas razões. Porque às vezes você olha aquilo e fala, cara, da onde isso, né? Então, quando a gente começa a perceber que existe baratrosfera, que existe sim consciências que estão petrificadas nessa questão mais de ruindade, sabe, de trafares, e, gente, uma das alternativas é ressomar. E não é para ressomar para ela fazer coisas ruins, é ressomar para tentar recuperar, porque senão ia ser pior, você entende? Ressomando é uma maneira dela conseguir interagir socialmente. E o meio regular essa consciência, porque senão é pior, tá? Porque algumas são tão desestruturadas assim, energeticamente, que o próprio processo da ressoma vai obrigar ela a se organizar. Então, por isso, muitos desses abortos, às vezes, não é que por questão de incompatibilidade, é por desorganização da consciência que quer renascer. Mas ela renascer.
mas ela é tão desorganizada do seu ponto de vista pensênico que ela não consegue estruturar a paragenética, ajudar a genética a funcionar. Que por incrível que pareça, a paragenética predomina sobre a genética. Ou seja, a genética ajuda a conduzir, mas é a paragenética que vai moldando. Agora, se aquela consciência não contribui o mínimo de organização, essa estrutura biológica ela não funciona. E aí que nasce, às vezes, pode até nascer um feto desorganizado, às vezes acéfalo. Então, existem vários motivos. Então, ele não pode também simplificar dizendo que é só por causa da incompatibilidade entre pai, entre mãe e filho. Às vezes, a própria estrutura e aquela consciência precisa desse processo de tentativas de nascer e renascer. Em casos, até que já comentaram dentro da própria literatura, de ex-suicida que foi suicida durante várias vidas. Então, quando ele vai renascer, ele tem que passar por vários abortos espontâneos para ele poder se estruturar, para valorizar, entre aspas, a própria vida, para aí sim, senão ele vai ser mais um que ele vai vir e de repente perde a oportunidade. Né? Então, esse mecanismo ele é complexo, tá? E a gente está tentando aqui vislumbrar uma visão de como é que ele funciona. Mas na hora que a gente começa a entender esse mecanismo de uma forma mais ampla, o mais importante é o seguinte: com tudo isso, o que eu vou fazer? Mais informação. Qual que é o meu papel? Onde é que eu estou dentro dessa história? E o que isso daqui pode me ajudar, cada um, é claro, do seu ponto de vista evolutivo. E dentro disso, só para a gente fechar a questão da Consréu, garanto para vocês que esse é o pedaço do diálogo mais pesado. Depois a gente vai para coisa boa. Mas vale a pena, que a gente tem que dialogar e debater sobre isso. Então, vamos pensar assim, a criança Consréu, né? Que é o que a gente vê hoje em dia, jovens, né? Que a gente está vendo na mídia, né? Enfim, né? Que são várias catástrofes, né? Dentro disso. Então, a gente rompe com o mito da criança pura. Vocês já ouviram isso? Toda criança é boa por natureza, não é assim? Tipo, né? Todas nascem, né? São as fofas, são as queridas, né? As crianças, né? Mas olha só, gente, criança é só uma fase do desenvolvimento da consciência no intrafísico. Ela é uma consciência. Nós regredimos a consciência, entende? Eu não estou falando que criança é uma regressão, não é isso? Mas a concepção do adulto, a gente regride isso e coloca ainda pura. Entende? E olha só, se a gente pensar em multidimensionalidade, multisserialidade, gente, daqui de dentro todos nós temos o quê? Talentos, qualidades, virtudes, trafores e trafares. Entende? Então essa pureza é muito romântica, muito religiosa, né? E isso acaba mascarando muitas coisas, ações das crianças que são anticosmoéticas. Exemplo, às vezes, eu vou trazer uma casuística, tá? Do que eu vivencio. Às vezes os pais estão vendo ações do pré-adolescente que não são compatíveis com o respeito, com a generosidade, e às vezes até fogem da linha, seriamente roubam, fazem sei lá o quê, e eles não fazem nada. Por quê? É pequenininho ainda, logo ele aprende. Princípio, criança pura, né? Permissividade, leniência, né? O amor educa. Gente, tem um monte de gente com amor na cabeça e está no cemitério, é isso? Então, não dá. Só isso não educa, né? Então, é por isso que é importante a gente debater mais essas temáticas, romper com esses mitos da criança, principalmente da criança pura, até mesmo porque eu vejo assim, se uma Consréu renasce e ela tiver um ambiente adequado para propiciar valores, ela não vai mudar completamente, eu sei disso. É muito difícil. E para os pais vai ser uma relação, gente, imensa. Eu já acompanhei famílias, que a família era muito boa, estruturada, dava afeto, educação, dava tudo para a criança. E a criança, realmente, gente, era assim, quando eu falo a palavra terrível, não é terrível de comportamento, tá? Mas é de intenção. Ela mostrava a intenção maldosa, tá? E aí, gente, essa família,
assim, rebolando para educar, mas conseguiu direcionar essa consciência, por incrível que pareça. Conseguiu colocar algo de valor em que pelo menos ela pensasse: eu não vou matar esse gato que está na minha frente porque vai gerar dor para o gato. É uma conquista para ela, porque é isso que o outro sentia dor. Vocês entendem o nível? E aí a gente está entrando no âmbito da psiquiatria, não é isso? Que cada vez mais a gente vai ter que entrar e estudar e ver, mas com olhos não só de coisas, mas com olhos assim, prevenções, não é? Profilaxias e assim por diante. Porque, gente, renascer vai renascer intermissivistas, vai renascer com Israel, vai renascer e assim vai, né? E outra coisa que é um mito é: eu sou pesquisadora da conscienciologia, o Veraldo é da conscienciologia. Ora, se eu quiser ter um filho, vai vir um intermissivista? Ganhei na loteria. O que vocês acham? Gente, não cai nessa. De novo, é um mito romântico, né? Não é porque eu penso bem, faço as minhas coisas, tenho boas intenções, tento agir de maneira cosmoética, é que necessariamente o meu filho vai ser intermissivista. Não. Pode ser que sim, e pode ser que não. Tá? E isso quem vai evidenciar vão ser os comportamentos dessa consciência. Então tem que parar com isso. Tá? Então, porque aí sim a gente está entrando de fato nessa temática ressomatologia, mas sem romance. Entende? Estamos agindo com a ressoma de uma maneira técnica, evolutiva, ok? De ver a consciência como ela é de fato, e não como a gente deseja que ela fosse ou algo assim. Desculpa. Mesmo que seja, por exemplo, intermissivista, não quer dizer que vai ser não, né? Com certeza. Ou seja, vai dar trabalho também. Gente, quem não deu trabalho, todos nós demos trabalho, né? Eu penso Mesmo que intermissivista que vai vir santo, né? Todos nós, por que a gente dá trabalho? Colega? Por quê? O que será, né? Primeiro, porão consciencial, muito estudado nas Simbex, né? Depois a gente vai falar sobre isso. O que é o porão, gente? É a nossa parte instintiva. E olha só, é justamente o instinto que ele é essencial. Tem duas levantando a mão ali. Só vou terminar essa, tá bom? O instinto, ele é essencial para a ressoma. Olha só, o instinto faz o bebê mamar, correto? Se ele abaixasse a instintividade dele, ele não mamaria. Ele não sobrevive. Não sobrevive. Todos nós precisamos de instinto dessa dimensão. Eu não estou falando para a gente sair daqui que nem bichão, né? Eu preciso disso, ouvi lá a professora falando. Não é isso. Existem fases de desenvolvimento. E como a gente restringiu do extrafísico para ressomar para um corpo denso, olha só, denso. Ele é mais denso, mecanizado, faz parte da biologia. O instinto vai ser necessário nesses primeiros momentos. Sem falar que a nossa holomemória vai ser o quê? Compactada. A gente não perde a holomemória, mas o nosso cérebro não aguenta carregar todos esses inputs de holomemória. Não consegue, gente. E aí ele restringe. Né? Tanto é que um dos maiores restringimentos da consciência é no período da gestação. Você tem que se restringir para você se adequar, adaptar a essa realidade. Tá? Entretanto, quando a gente nasce com esses instintos, a gente vai dar trabalho. A gente chora, a gente grita, a gente não é isso. E fora isso, a gente também está o quê? A gente estava super restringido. De repente começa a abrir algumas coisas. Eu começo, né, a olhar, eu começo a entender algumas coisas, começo a relembrar outras. E aí vem o meu outro instinto, que não é só o primário, né? Meus instintos emocionais, não é isso? Aquelas associações de vidas passadas que você não sabe que é isso ou certo, né? Mas que você simplesmente vai reagindo, não é isso? E esses são os primórdios nossos, né? O problema é que tem gente que fica nisso com 50 anos, com 60 anos, não é isso? Ainda fica acusando a mãe e o pai por não darem amor, que a família é uma droga, por isso eu sou assim. Ela está o quê? Ela está como que nem uma menina de 7 anos, ou um menino de 7 anos. Ele não conseguiu. Eu acho que ela influencia bastante também a questão hormonal, né? Até a adolescência, eu não sei, eu não sou da área médica, mas acredito que tem muita influência também, né? No período, principalmente ali da adolescência, essa parte hormonal, enfim, tanto que isso veio lá também instintivo. Toda a nossa máquina, né? Tipo, quando eu falo máquina, é a nossa fisiologia, a nossa
nossa genética, ela vai influenciar, os hormônios influenciam. Entretanto, quando esse jovem, ele tem, assim, os pais como educadores, como companheiros, tem um ambiente mais saudável, a tendência é equilibrar um pouco mais. Vamos lembrar assim. Sofre menos impacto, Sofre menos biologia impacto. e talvez a recuperação de cons seja mais rápida. Porque você cria um ambiente favorável. É como se a criança estivesse num ambiente de campo bioenergético profilático. Tipo, se a gente conseguir instalar esses campos em casa, e quando eu falo campo, a gente não vai ficar deitado na poltrona exteriorizando 24 horas, né? Não é isso, mas é aqui, tudo pelo pensamento, intenção, diálogo, né? Afeto bem colocado, não bem posicionado, porque a gente sabe que aquela consciência que está com a gente está restringida nesse momento. Tá? O nosso olhar é esse, naquele momento, mas você sabe que ela vai ampliar isso, né? Então isso que é o bacana dentro do processo de educação. Jade. Eu quero fazer um comentário que algumas pessoas do mundo estão invertidas, que elas sabem que alguma coisa vai fazer mal, mas elas fazem mesmo assim. Tipo quando elas usam drogas. Elas sabem que a droga faz mal, mas só que ela usa a droga por causa que ela tem na cabeça que tipo, a droga vai me deixar feliz, então eu vou usar a droga, mesmo se vai me matar. E acontece vários atentados que as pessoas elas matam todo mundo, depois elas se matam. Isso. Terrível. Mas eu te digo uma coisa, Jade. Primeiro, a gente consegue auxiliá-las, se elas quiserem. E existem auxílios, gente, na SOCIM, tá? Então, terapias, psiquiatria, são ferramentas e que são necessários ser usadas. Dentro da conscienciologia, temos a OIC, consciencioterapia, não é isso? Conscienciometria. E outra coisa, quando uma pessoa, um jovem, né, ele utiliza drogas, geralmente ele está associado ele está com um desconforto emocional de tal tamanho, e esse desconforto pode ser de qualquer nível emocional, tá? E que a droga, ela propicia nos primeiros momentos o quê? Uma euforia, uma leveza, um relaxamento, assim como o álcool, correto? E aí ela vai para o mais rápido. Em vez de ela resolver isso ela mesma, né, vendo ali o que está acontecendo, as suas dores, a origem disso, ela recorre a algo mais fácil, que é a droga. Só que o problema da droga é que nos primeiros momentos ela traz relaxamento e depois ela traz uma neurose incrível. É isso que é o grande relato desses jovens que utilizam. Não sei se vocês já viram relatos de drogados que já estão já saíram do processo de abstinência, né? Então eles relatam isso. Então eles falam, aí que eles começam a observar o que era a euforia da droga, e depois a droga causa uma depressão no cérebro, né? E aí vem uma tristeza alongada, né? E aí que vem todo aquele drama, por isso que ela recorre de novo à droga e assim vai. Mas enfim, tudo é um processo emocional, Jade, ao meu ver, tá? E aí desequilibra tudo, né? Posso falar só mais uma coisinha que eu acho importante, jovem, né? E olha só, a pessoa que está com esse pertúrbio, esse conflito, me parece que ela não está sozinha, né, Jade? Você entende isso? Sim. E às vezes, Jade, quando essa pessoa está, esse jovem, ele está triste ou já está entrando na onda dos outros, né? Do grupo, né? Sempre assim, uma onda, né? Jovem é assim, é uma matilha, eu brinco. Então, sempre tem conselhos envolvidos. E às vezes essas conselhos envolvidas são guias cegos, assediadores, e que eles veem a vulnerabilidade desse jovem, veem os conflitos, e aí eles ficam instigando ainda mais, baixando a autoestima, entende? Ficam falando aonde ir, como ir. Isso, gente, é impressionante. E aí associa um conflito que começou dentro da pessoa com algo externo, e aí vem um problemão, né? E aí a gente vê jovens literalmente como zumbis, infelizmente, não é isso? Não pensam, não agem, tudo utilizando de festas, drogas, né? E assim, para ansiedade. E aí eu vejo assim, isso é um nível de consciência, ao meu ver, tá? É um tipo, né, de consciência. Quem quiser estudar mais sobre consciência, tem um livro no Sapiens Reorganizados, né, que o professor Paulo Nogueira escreveu, que vale a pena a gente colocar. Ana, fala lá. Então, que eu estava pensando
bem com ela, não vai? Então, e se ela não se dá bem de novo, ela vai nascer, tipo, irmão ou alguma coisa assim. E se não dá bem de novo, eu acho que eles vão nascer, tipo, gêmeos. E se não se der bem de novo, eles vão nascer também. Daí eu pensei nisso. Já digo, uma raciocínio. São hipóteses, tá, gente? Eu só vejo assim. É Ana Clara. Desculpa, Ana. São hipóteses, mas eu achei assim, uma linha de raciocínio tremenda. Eu também penso muito parecido com você. Então, por isso que a gente acaba vendo essas, né, esses jeitos de conviver. E às vezes é forçado, né? É grudado, literalmente grudado, para tentar se resolver. Isso é interessante. Por isso, quando você tiver com alguém, se não se entenda bem, aproveite agora, senão daqui a pouco resolve logo. O mais inteligente, gente, é a gente resolver os problemas aqui e agora, com as pessoas. É tolice a gente ficar com o rusgo, né? A gente tentar ficar levando aquele pensamento ruim com a gente mesmo. Então, o ideal é resolver aqui. É difícil? Claro que é. Na teoria é super fácil. Mas na hora do vamos ver, as emoções vão, você vai brigar, quer lutar, né? Mas se a gente passar por isso e deixar isso fluir, mas não fluir no belicismo, né? Fluir no diálogo, você morde a língua de vez em quando, faz concessões, isso é o início de uma possível reconciliação, né? Gente, vamos para a parte boa da Rizoma? Eu acho que a parte mais nosográfica, eu acho que está bem falado. Alguém tudo bem? Vamos falar agora da questão daquelas consciências que estão no extrafísico, estão fazendo um curso intermissivo, já tem um orientador evolutivo, são consciências muito mais evoluídas, que fazem todo aquele planejamento, né? Então ela sabe lá a ficha evolutiva do Everaldo, né? E fala, e aí, o que você acha, Everaldo? Nessa próxima vida, como é que vai ser? Né? Qual vai ser a família? Então, essa consciência intermissivista, ela tem diálogos com o orientador evolutivo, né? Então, eles vão lá para a parte psicoteca, para rever as vidas, para ver aonde que nessa vida ela vai priorizar, o que ela veio ou vai fazer nessa vida, que para ela vai ser bom e também para um grupo maior vai ser bom. E aí ela começa a sondar possíveis famílias, pai e mãe, não é isso? Cidade, que é necessário ela ressomar, tá? Porque isso talvez vai influenciar a profissão dela e outros elos de ligação que estão lá, ou seja, pessoas que já estão ressomadas naquele local e ela precisa do contato dessas pessoas e assim por diante. Então nós estamos falando aqui de uma paraprocedência positiva e de curso intermissivo. Ok? Geralmente essa consciência que está sondando os pais estão atuando como amparadores. Tá? Então elas estão muito mais voltadas para o amparo. Então elas ficam olhando e falam, como é que eu vou juntar o Jean, né? Mas não é aquele cupido, tá? Não estou falando disso, né? Da teologia, ou do misticismo, né? Mitologia, mas também fica feio hoje, da religião. Mas é a questão assim, ela não junta ninguém, mas ela possibilita, ela harmoniza, digamos assim, os caminhos, entende? Ela fica olhando, mas ela não vai simplesmente falar, você vem com você porque eu preciso ver, né? Não dá, tá? Porque tem as escolhas pessoais, individuais, né? Então, essa é a questão do curso intermissivo. Já responder minha pergunta. Respondeu? Sim, eu ia perguntar se a pessoa que ela vai nascer, ela fica observando a família, se ela era uma amparadora. Perfeito. Ela é. Geralmente, quando eu falo amparador, então tem níveis. Vamos pensar assim, uma consciência mais lúcida, no extrafísico. Nível evolutivo mais alto, tá? Mais que desperto, gente. Vamos pensar assim, vamos pensar teleguiado, eu evoluciólogo vai renascer. Então, o nível de lucidez dele é muito alto, correto? Então, ele vai calcular aonde ele vai renascer. Qual que é as consciências que ele precisa estar correlacionadas, não é isso? Então, ele vai ter esse parâmetro. E ele vai, sim, fazer visitas técnicas de observação. Essa casa, meu futuro pai é assim, minha futura mãe é assim. Vou ter essas possíveis complicações. Ele já vai estudando. E é interessante, no livro Nossa Evolução, ele retrata o curso intermissivo. Nesse período de preparação de ressoma, tem consciências que elas ficam
lúcida, mais planejamento precisa. Tá? Agora, vamos pensar assim, será que é fácil a gente conseguir renascer com aquelas pessoas que a gente precisa de fato? O que vocês acham? O que vocês acham? Porque olha só, essas pessoas que você vai renascer, elas precisam estar no intrafísico, correto? Você olha e fala assim, onde está o fulaninho, o João e a Cláudia, que eu preciso renascer urgente. Ixi, um está no extrafísico aí. Acabei de descobrir que está na Comunex X e o outro está aqui. Não vai dar mais um tempinho, mais um tempinho. Tá? Tô brincando, tá, gente? Mas é assim, não é tão fácil juntar as peças mais corretas, ou algo assim. Então é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Então ele vai vendo quais são aqueles núcleos ou família que ele pode vir para ajudar. Geralmente, se for um nível mais alto, ele vai para ajudar, correto? Então ele vai ver qual que é o cenário desse grupo que ele precisa ajudar, que está no intrafísico, aonde, qual país, qual localidade, né? Onde é que eu vou estar? São estratégias evolutivas para assistir aquele grupo maior. Não sei se fica claro assim. Tem dentro disso, né? Quer falar alguma coisa? Eu acho que só ressaltando que, às vezes, dentro desse contexto aí, se a gente começar a olhar que existe um processo de reurbanização, essa reurbanização significa tanto o quê? O nascimento das cons-réus, como também o nascimento do outro lado de intermissivistas. Ou seja, consciências que estão mais lúcidas e que vão poder ajudar o outro. E aí que entra o nosso papel de poder viabilizar essa condição e fazer honrar a nossa condição intermissivista. Não sei aqui quantos se consideram intermissivistas, acho que aí cada um faz sua reflexão, tem literatura que ajuda a pessoa a responder isso. Mas o mais importante é dizer assim, dentro dessa condição, dessa oportunidade que foi me dada, quanto é que eu estou honrando desse papel? Até, inclusive, ontem, eu conheci um verbete do professor Hernandes, quem quiser assistir, foi ontem, ele falou sobre evasão intermissivista, que vem a ser o quê? Como existe a evasão escolar, o que é? Os alunos, o pessoal que deixa a escola. E a evasão intermissivista é justamente aqueles intermissivistas que, apesar do curso intermissivo, acabam, e a oportunidade que tiveram, acabam não honrando esse curso intermissivo, virando, assim, desviando daquele papel que nós, muitas vezes, intermissivistas, nos auto-comprometemos. Então, o grande desafio é o que é? É fazer esse curso intermissivo fazer valer. E para isso, esse fazer valer vai a partir do quê? Das nossas ações, das nossas condutas, comportamentos e, acima de tudo, nosso exemplo. É interessante, né? A gente vai entrar um pouquinho mais na realidade sadia, mas antes a gente vai fazer um exercício, tá? Vocês já pensaram que conviver, a gente tem que ter mais de uma pessoa, correto? A gente convive com a gente, mas assim, a partir dali, a gente vai meio que duplicando. Dupla evolutiva, da dupla vai crescendo e assim vai, correto? A gente já nasce através de duas pessoas, olha que interessante. Obrigatoriamente. Não existe duas pessoas. Então a gente já está vivendo para duas, né? Quando nasce já tem, né, um débito ali, né? Sempre é assim, gente. Então, para a gente conviver, há necessidade de conviver com consciências, né? E a tendência é ampliar a convivência. Mas por quê? Porque é um mecanismo evolutivo, tem inteligência por trás disso. Agora, a gente pode aproveitar essa ferramenta como a gente pode piorar nossa situação, vocês concordam? Olha só, se você, vamos pensar aqui que todo mundo é intermissivista, pode ser? Vamos fazer esse pensamento? Todo mundo é intermissivista, vocês estão agora no extrafísico e vocês estão planejando renascer. E vocês escolheram a mãe que vocês têm hoje e o pai. Deu para entender o cenário, mais ou menos? Eu quero que vocês anotem num papel. Agora, vocês têm um papel, né? E caneta? Vocês estão no extrafísico. Vocês escolheram o pai e a mãe. Anotem para mim. Quem estiver no online pode fazer o exercício. Por que vocês escolheram? Anotem. Gente, esse papel vai ficar com vocês, é bacana, tá? Depois a gente vai voltar neles. Anota. O que vier na cabeça, anota. Vocês podem ver por aqui, ó, pelas
atividades ou pelas relações. Né? É. Ou ambos, né? Fazendo um pouquinho de cada. Vocês têm afinidade com a mãe e com o pai? Afinidade só com um? Vocês têm relação, lembra da diferença? Para quem chegou agora, né? Afinidade é algo mais de intimidade. Afinidade é proximidade. Então você está afim a outra. Quando você tem relação, não necessariamente é saudável. Tá? Você teve relação de vidas passadas, mas às vezes tem antipatia. Mas você tem relação com aquela consciência. Tá? Às vezes tem relação. Sim. Sim. Às vezes o filho é um amparador que vem ajudar a família. Ou o assediador. Às vezes a forma de você tirar o assediador da pessoa é transformar ela no seu filho. Porque se tirou do extrafísico, ele ficou restrito, a capacidade dele de interferir é menor. E a capacidade de você tentar resgatar é maior. Eu acho que nós dois não dá para eu estou pensando, Claro. eu tenho que aprender com eles e eles que. Perfeito. Mas eu acho que nessa construção do renascimento é ombro a ombro, tá? Por mais que você só tenha relação, faz de conta com o pai e com a mãe, mas é ombro a ombro. Você compreende? A gente sai do salto quando a gente renasce. Não sai. A gente é restringido. E o pai, até um certo ponto, ele também sai do salto. Que ele pode até se achar maior que o filho. Mas depois chega um ponto, gente, que vem tanto lá, só ele para você, ele fala, gente, eu não sei o que fazer com essa criatura. Ele vê que às vezes ele não tem ferramentas de manejo. E aí ele sai do salto, é isso que eu quero dizer. Então eu trabalho ombro a ombro, me parece, tá? Dentro disso. E aí, gente, anotaram? Fala lá, Ana. Eu estava pensando se, tipo, os animais de estimação também escolhem com quem eles vêm ou não tem nada a ver. Olha, Ana, eu já tive projeções com animais, tá? Eu trabalho muito com animais. O que eu vejo é mais compulsório dentro do processo deles, tá? Mas isso é uma hipótese minha, tá bom? Mas então, existem animais que acompanham a gente de vidas em vidas, por incrível que pareça. Então, teve um caso do professor Valdo Vieira, que ele tinha um gatinho, e ele tem uma projeção com o gato nessa vida, e ele viu que esse gato era de uma outra vida, né? Eu não lembro qual. Era, tipo, eu não lembro bem se era Egito, mas era uma vida muito antiga dele. E ele reconheceu um gato. Olha só, mas no primeiro momento que ele teve esse gato, ele não viu que era, né, o amigo dele lá, né, o pet dele. Então, às vezes acontece. Dentro dessas afinidades, vamos lembrar que afinidade, gente, é consciências, são os pré-humanos dos animais e assim sucessivamente. Né? Você pode ter afinidade com a planta. Uma planta. Tem casos que tem pessoas que vão viajar para um outro país e tem árvores milenares, correto? Aí você vai trabalhar a energia, encosta numa árvore, está cansado, de repente aquilo te dá banhos de energia. Você começa a ter retrocognição. Aí você fala, nossa, eu estou poderosa. Não, era árvore, era energia, fitoenergia, que ativou uma memória sua. Olha só que interessante a relação nossa com o ambiente. Então, existe toda essa construção. Pode falar. Acho que a Jade. Eu vou fazer assim, tá? Ping-pong, porque senão não espera muito. Um assediador também pode escolher, tipo, pode mandar você com a família ou não? Um assediador? Sim, pra atrapalhar a família. Olha, gente, nada é impossível. Se tá lá na baratrosfera, negócio brabo e é compulsório, às vezes o compulsório pode vir carregado de assédio. Pode. E aí a gente vê tragédias em família. Acho que você ainda não viu isso, vai chegar lá. Mas assim, tragédias verdadeiras com família. Tipo, aqueles acidentes, vocês já viram? Em coisas assim, você olha e fala, gente, parece coisa de filme, né? E é real. Porque as interprisões são muito grandes e às vezes estão carregadas de assédio. Só que olha só, no momento em que renasce, às vezes aquele assediador pensa
perturbar essas pessoas, só que ele mal espera que o outro está amparado, que o outro está, entende? Nada é assim, Jade, entende? Tudo tem assim também um contraponto. Eu vejo assim, nada é só de um lado ou de outro, né? Então sempre tem essa eu vejo assim, tem a questão do amparo, por mais que você não perceba do lado, mas tem contextos que ele vai se deparar com isso, que são, no caso com os réus, são feios, né, dentro desse processo. Apesar de, às vezes, a situação começar a ser adiada, dependendo do nível de maturidade consciente desenvolvida, ela pode se tornar um processo de amparo. Porque naquela condição que às vezes vem do processo de assédio, mas se a pessoa tiver lucidez, aquilo que pode ser aparentemente um assédio pode ser oportunidade de uma reconciliação, uma recomposição. Então, a questão de assédio, não existe assédio só de um lado. Existe sempre o assediador e o assediado, concorda? E tem como essa pessoa que ela tá com o assediador, ela ajudar o assediador? Sim. Sim. O assediador é a pessoa que, se você levar até as últimas consequências, o assediador pode ser a pessoa que mais pode ajudar você. Sabia? Por quê? Ela pode te mostrar seus defeitos. A hora que ela mostra seus defeitos e você consegue entender isso, você vai começar a perceber que, às vezes, aquele processo, que é uma heterocrítica nociva, pode ser benéfica para você. É uma exceção, mas depende da maturidade de quem está lidando do outro lado. Agora, a grande questão é o seguinte: a gente não pode escolher para quem a gente quer fazer assistência. Tem essa condição, né? A gente veio aqui para assistir, não é? Agora você vai escolher para quem você vai fazer assistência? Ah, não, só vou fazer assistência para Lilian, ou para a família. Não, você tem que escolher, o processo de assistência tem que ser amplo a partir do momento que você decide ajudar. E às vezes a pessoa que você mais tem pago preso é o assediador. Porque às vezes, por quê? Às vezes ele está naquela posição por responsabilidade ou por responsabilidade sua. Tem um caso, assim, uma experiência parapsíquica que eu tive na TENEPS, que eu só vou retratar assim de uma maneira bem curta, então, né? Que eu vi a consciência que estava sendo assistida, só que ela estava lúcida e ela criou um diálogo comigo. Então ela falou assim, que ela estava me acompanhando durante a semana, mas no sentido de me provocar, no sentido de promover assédio. E durante aquela semana ela reviu o conceito que ela tinha sobre mim. Mas não porque eu fui boazinha ou nada disso, eu nem havia percebido tanto assim, sinceramente. Mas no sentido dela, ela ver que tudo aquilo que ela estava na cabeça dela, muita coisa era uma ilusão dentro daquilo. E que ela viu que eu tinha mudado. E quando ela foi falando meus trafares, realmente eu tenho esses trafares. Só que quando eu estava preparada, eu estava na TENEPS, né, no sentido assim, aquilo para mim falou, ok, é isso mesmo, eu tenho, só que está reduzido agora, né? Mas só pelo fato dela olhar, tentou atacar, mas ela falou, para lá, mas ela não está caindo nisso. Agora está ajudando aquele que era o grande inimigo? Como assim, né? E ela começou a ver que, opa, tem alguma coisa mudando. E olha só, o primeiro ímpeto dela era de assediar. E depois fez o quê? Ela falou, opa, eu vou ter que rever algumas coisas. E nesse momento que ela falou, vou rever alguma coisa, ou que simplesmente ela viu que o cenário que ela imaginava não era bem aquele, ali entrou um parador. E ali houve um encaminhamento dessa consciência para algo, entende? A possibilidade de abrir aquele pensamento já faz a consciência ser encaminhada. Isso eu achei bem didático. Não sei se deu para passar assim, mas assim, é interessante. Aí entra a questão de assédio que pode mudar, mas não é que ele vai virar imediatamente amparador, sabe, Jade? Não é assim. Mas ele é encaminhado dentro desse processo. Isso acontece com a gente aqui no intrafísico, não acontece? Não tem coisas que às vezes a gente está pensando alguma coisa errada, não tem isso? E que aí, quando você vai ver o cenário, as pessoas se perguntam, foi isso que aconteceu? A pessoa, não, aconteceu aquilo, daí você fala, agora que eu entendi. É uma maneira de desassédio, só que é no caso da própria pessoa. Imagine isso, né, relacionado assim de outra pessoa, né, pensando mal e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Certo? Vê? Tudo bem? Vocês anotaram no papel? Anotaram? Agora, outra coisa, gente. Vocês vão colocar pai no papel, mãe
tio, pode ser tia, genro, sei lá. Eu quero que dentro do elenco da família, vocês coloquem para mim quais pessoas você tem mais afinidade, quais tem mais antipatia. O que vier na sua cabeça. Não precisa escrever nomes, tá? Você pode fazer bolinha, mas que para você aquilo represente, tá? Quais pessoas vocês têm mais facilidade de convívio, ou seja, afinidade, e quais são aquelas que vocês têm uma relação ainda a construir. Pode ter os dois? Pode. Afinidade e relação com Pode. os dois, com a pessoa? Isso. Pode mesmo. Meninas, vocês que são novas, vocês podem escrever assim, colegas da escola, entende? Qualquer vínculo que vocês têm, que você acha que tem só uma relação, que está faltando uma construção, tá? Ou aquelas que vocês têm muita afinidade. Vocês podem ir também por esse caminho, tá? Uma pergunta fora. Se você, vamos supor, você negar assistência, você cria um grupo, Interpretação. Sim, é isso que a gente vai falar. Porque comigo, você falou do negócio lá, eu moro do lado de Suzano, eu sou tenepsista. Aí no dia da TENEPS, eu saí daqui do trabalho e tinha um conselho que falou, você tem que fazer para lá. 20 caras. Só que quando eu cheguei na TENEPS, a consciência que estava comigo falou, não é para as vítimas, é para os dois. Só que eu me senti um pouco estranho, mal. Mas, inclusive, eu ia fazer um comentário. E você conseguiu? Fiz, mas não foi, não vou dizer que foi agradável. Ai, você falou tudo agora, gente. Isso é um mito. Eu vou entrar também no mito do assistente. A gente adora assistir, gente, está tudo certo, as vítimas, correto? É mais fácil o acesso emocional. Mas vamos lembrar assim, aquelas pessoas que fizeram algo anticosmoético, beligerante, tá? Elas estão gritando por socorro. Você compreende? Eu não estou justificando as atitudes erradas, mas eles estão precisando. E é justamente as com os réus que a gente tem maior dificuldade em assistir. Porque a gente sabe de fatos delas que elas fizeram. Entende? Anticosmoética. É crasso aqui. E aí, para você criar empatia com um público desse, é muito difícil. E olha só, me parece que nesse período que a gente está vivenciando, a gente vai ter que justamente caminhar por aí. Os tenepsistas, cada vez mais, as nossas TENEPs, eu não sei para quem, gente. É com os réus. É o homem-bomba, é a gestante-bomba, é o jovem que invade entende? Não estou tirando as vítimas, mas esses têm assistência, eles vão, entende? Mas a gente vai ter que trabalhar com coisa um pouco mais hard, nesse sentido. E já tem, você já trabalhou, né? Então os tenepsistas já vêm trabalhando com isso. Só que a gente tem que se preparar pensenicamente, emocionalmente e energeticamente. Não dá para ir só com energia, com os réus. Achando que você é o poço de energia, não, eu sou ectoplasta, né? Aí você chega com os réus, vai fazer acoplamento, vem todo o pensamento dela para você que você não estava preparado para ver o que é uma doença pensante. E quando vem, aí você fica assim, ectoplasta? Onde? Né? O quê? Entende? Então isso é sério. Então por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão dos pensamentos nossos. Para você conseguir adentrar naquele mundo que é perturbado, e você vai sentir perturbio, só que você vai ter que sair daquilo sabendo muito bem essa saída e se alinhar novamente. Esse é muito difícil. Vocês entendem? Quem é lábio? O que vai acontecer? Dentro do resgate de com os réus, labilidade é aquele que muda, absorve muitas energias e acaba pegando para si. O que acontece com uma pessoa lábil? Ela não consegue fazer o resgate. Se ela estiver projetada, vai num ambiente desse, e ela faz um acoplamento, muitas vezes profundo,
a labilidade. Só que ela não sabe trabalhar com o que ela absorve. E aí ela vai nesse ambiente, fica carregada e vai precisar do quê? De resgate. Socorro! Você está entendendo? Quantas vezes a gente não fazia isso? Exemplo, posso dar um exemplo agora que vai pegar com a intervenção? E não vai mexer com os réus, gente. Vou pegar coisa leve. Na sua família, quantas vezes você viu pessoas que estão pensando, estão com algum pertúrbio de pensamento? Quando eu falo pertúrbio de pensamento, às vezes estão pensando de uma forma equivocada, que para elas às vezes é o certo, né? Estão com a energia intoxicada, emocionalmente estão ali desestruturadas, e na hora você acoplou inconscientemente, absorveu aquilo e caiu. Não conseguiu fazer resgate, não conseguiu nem fazer diálogo. Quantas vezes? Entrou no ritmo. Entrou no ritmo. E pior de tudo, às vezes entrou no ritmo e ainda virou assediador. Viu? Aquela pessoa é horrível. Assim, não, vira cara. Não é assim? Isso a gente está atuando com uma série. Em linhas assim, né? Estou tentando falar de uma maneira bem franca. Então, quantas vezes a gente está caminhando para ampliar a interprisão, deixar esse nó ainda mais forte, ou quantas vezes a gente está fazendo para desatar os nós? Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Muitas vezes, como você falou no casal da habilidade, muitas vezes tem que ter um know-how, né, pessoal para lidar com a situação. E como é que a gente cria know-how? Com experiência, entender as E o que é experiência? então isso quebrou pra caralho. Você entende que a experiência, gente, é soma. Se a gente ficasse só no extrafísico, na Comunex que a gente veio, são das afinidades. Quando a gente está no extrafísico, a gente está com as pessoas afins a nós, por causa da nossa vibração de energia, frequência de energia. Uma com os réus só não consegue entrar numa Comunex evoluída, não é porque ela não tem a competência, porque ela não consegue fazer o quê? A manutenção do equilíbrio, gente, energético. Todo mundo está liberado a Comunex avançada. Para todo mundo. Só que você tem que ter a mesma frequência. Não tem plaquinha dizendo assim, é proibido. Não tem. Só que o que é a manifestação lá? É você manter isso com uma frequência tal para você ficar naquele ambiente. Correto? Então, olha só, lá a gente só tem afinidade. No curso emissivo, entendeu? Quando a gente vem para cá, no intrafísico, grande parte, gente, vai ser de relação. Que a gente vai ter que construir, vai ser difícil. Inclusive na família. Só que olha só, é justamente isso que vai fazer a gente evoluir. Mexer aquilo lá. Aquilo lá, para quem está assistindo, é a escala evolutiva. É que vai fazer você evoluir. Só que, gente, evoluir é mudar. Não é assim? É mudar. É mudar estratégias. É mudar. E olha só a oportunidade. Vocês estão numa família, correto? Feito? Vocês escolheram. Vamos colocar a hipótese? Vocês escolheram essa família. Hoje, aqui agora, pensando, vocês estão nesse momento desatando o nó da sua interprisão ou vocês estão apertando um pouco mais o nó? Se estiverem apertando o nó, escrevam com quem? Vamos sair daqui lúcido da sala, ok? Com quem que eu estou apertando o nó? Vocês têm capacidade, gente, para pensar. Não entrem em emoções, ok? Se a gente está fazendo algum comportamento errado com os nossos compassageiros evolutivos, gente, tem uma coisa muito fácil. Vamos mudar esse comportamento. Nem que para isso vamos ter que morder a língua. Às vezes o primeiro comportamento a gente não vai gostar, vai ser desagradável. A gente vai ter que cumprimentar, a gente vai ter que criar um vínculo. No início vai ser estranho, mas você está lúcido para fazer isso. Agora anotem, quais pessoas que vocês estão aumentando a interprisão? E quais são aquelas que vocês estão liberando mais? Ou está todo mundo liberado, gente? Conta o pessoal do trabalho? Conta! Na família está tranquilo, mas no trabalho tem algumas pessoas que são difíceis. Então anota, isso é bacana para você. Então é sinal que da família você já conseguiu alguma coisa. A gente tem vários tipos de família, né? Família nuclear é um, os amigos com frequência é uma família, é um tipo de família, são unidades familiares. E aí a gente vai caminhando, né? É para a gente caminhar para a policarnalidade, né? Mas se a gente não conseguir fazer essas interações
com qualidade, a gente só aumenta o nosso nível de intervisão. O que eu acho difícil às vezes é identificar realmente o que é o desatar ou apertar o nó, né? Até porque às vezes, que nem você fala, às vezes tem que falar, tem que cumprimentar, enfim. E às vezes eu acho que tem que partir para o outro lado também, porque muitas vezes falar o não, muitas vezes dar o limite, não permitir determinadas situações que já tem talvez ocorrendo há vidas, né? Você não permita mais que aconteça e que no primeiro momento parece que você está se afastando, que você está causando um problema maior. Mas tem situações lá que na minha família que eu analiso que eu falo assim, não, infelizmente eu vou ter que manter essa postura porque se eu fizer o contrário eu só estou reforçando a patologia do outro. Então, só que você apanha, né, nisso. Mas olha só, o que eu acho que é um segredinho aqui, mas isso eu refletindo, tá? O não em si, ele pode ser assertivo como ele pode ser equivocado, você compreende? Pode ser um não autoritário e você não está compreendendo a situação de uma maneira lúcida, ok? O não assertivo é justamente isso que você está me trazendo. Você entendeu o comportamento do outro, você viu que, opa, eu já tentei isso, aquilo não dá, aqui eu vou ter que dizer um não e não vão gostar. Ok, está assertivo. A grande questão que eu vejo é que às vezes as pessoas elas se afastam uma das outras, mas ela tem um sentimento de mágoa e rancor para aquela pessoa que ela disse não. Você entende? E aí tem algo errado. Se tiver algum estado emocional de sofrimento, isso já está dizendo ou apontando para você que tem algo errado. A emoção ela serve para isso, ela é um termômetro. Ela só é um termômetro. Ela não te julga. A emoção ela simplesmente acende em você dizendo o que você está percebendo daquilo que está acontecendo. Seria muito inteligente da nossa parte se a gente auscultasse um pouco mais as nossas emoções, mas não para entrar no sentimentalismo romântico, nada disso. Como pesquisador mesmo. Opa, senti raiva aqui, o que está acontecendo? Isso é uma reação minha, eu posso mudar isso. Mas se eu não fizer esse dever de casa de me auscultar emocionalmente, gente, eu não vou conseguir reagir de uma maneira diferente. Entende? Então eu vejo no teu caso, me parece muito um não assertivo, tá tudo bem, continua. Mas aí eu estou falando de uma maneira geral, sabe? Então a gente tem que começar a prestar atenção quais são os efeitos e as reações em nós, dos nossos, entende? Da nossa manifestação. E aí sim a gente vai entender ou vai caminhar para a assertividade. Eu aqui sempre confio assim, né? Até porque quando você fala não, normalmente os outros acham absurdo, né? Então você é julgado, querendo ou não, por ser da sua família, nossa, mas é sua família, isso não se faz, né? Então, querendo ou não, acaba vindo o sentimento de culpa, ou será que fiz certo? Tem essa dúvida às vezes. Mas às vezes assim, é muito interessante observar que às vezes a melhor forma de assistir é afastando. Afastando nesse sentido, né? Nos pontos em que não dá para ser permissivo, não dá para... Mas olha só, se você consegue dizer não por um comportamento, sei lá, beligerante do outro, faz de conta que é isso, tá no cenário. Você disse o não, foi julgada pelo grupo, digamos assim, né? Mas você fala assim, gente, é o melhor que eu posso agora, aquele comportamento está errado, né? Eu estou me mantendo aqui no não. Entretanto, na sua TENEPS, você leva o nome para a TENEPS e consegue exteriorizar para aquela pessoa, entende? Ok, está assertivo. A questão que eu estou falando é a pessoa que ela nem tenta compreender o outro. Quando eu falo compreender, não é dizer sim. É simplesmente você acoplar com o outro e ver a lente do outro, de perceber o mundo. Entende? E dentro desse contexto, você fala assim, aqui é melhor eu dizer não, então. Porque cada vez que eu dou afeto ou tento dialogar, ele piora ainda mais o cenário, faz de conta, né? Ok. Então, isso, eu estou usando meus atributos do mental soma para entender aquela consciência. Entende? Só que tem pessoas que não fazem isso. Simplesmente ela não gosta do comportamento da outra, às vezes ela está errando também, não está fazendo o acoplamento, a empatia, né? E simplesmente vira cara, que é um não, entende? Então, só para a gente não generalizar, né? Nesse caso, a pessoa ela não consegue energizar
para outra pessoa, porque vem mágoa, porque vem rancor, porque vem ódio, dá vontade de tirar a pessoa do planeta, que é mais fácil, entende? Aí tá me dizendo o quê? Que não está assertivo, que ela tem que ir lá, de alguma maneira, e acolher, antes de tirar essa conclusão. Faz sentido? Esse é o meu jeito de tentar. É fácil, gente, isso? Não. Não é fácil. Principalmente porque essas consciências aqui, que você está falando, elas são das nossas relações, não da nossa intimidade e afinidade. E aí vai ter reações emocionais, sim, por causa do processo da memória. Muitas vezes você não sabe de onde que vem aquela carga emocional. Às vezes você olha para a pessoa, entende? Vem um negócio, não sabe explicar, não teve fato, não teve situação, mas só que aquilo invade a tua memória e ela é espontânea na reação. Entende? A grande questão é a gente acalmar um pouco mais nesse momento e tentar ao máximo compreender. Mas quando eu falo compreender, não é leniência, não é complacência, não é nada disso. Mas é você ter empatia para tentar observar como é que aquela pessoa enxerga o mundo. Que ela é diferente de mim, correto? Acho até que pode ter tido afinidade em algum momento. Só que hoje a nossa relação talvez já esteja em outro patamar. Onde eu não concordo mais com a postura que ele tem ou ela tem, mas que talvez até tenha concordado em outras vidas. Pode ser. Mas hoje já não tem mais essa afinidade. Perfeito. Mas está tudo caminho por aqui. Tá? A gente se encontra, não é assim, nas quebradas da evolução, né? A gente vai, né? Mas o ideal é a gente limpar as situações da melhor maneira possível. Quando eu falo limpar, gente, não é ser amiguinhos. Então nós temos que sair das relações sempre amigáveis, tipo amiguinhos, né? Tipo, vou conviver sempre. Não. Mas é você não tendo mais esse desconforto dentro de você que é amar. É você entendendo que às vezes o outro optou por aquilo que você acha errado. Mas ela é ela, você é você. Ela tem os valores dela e você tem os seus. E só pelo fato de deixar o outro ir, mas sem mágoa, isso é uma maneira de perdoar e reconciliar. E é isso que cria afinidade. Depois, né? Vai criando. Mas é saber liberar isso. Quando a gente fica muito travado, remoendo, aí é sinal que esse não... Está apertando não. Está apertando não. Mas você entende o que eu falo? Então é difícil, gente. Relação humana eu acho uma arte. É um processo. Eu acho que muitas vezes está caminhando, né? Para que um dia essa imperfeição se desfaça. Mas enquanto está no meio, não é fácil. Não é fácil. Tá? Eu acho das coisas mais difíceis que tem é conviver. É conviver. A gente não consegue conviver com a gente. Não pensar nisso. A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de olhar no espelho e ver quem nós somos de fato. A gente sabe o nome da gente. Lilian Zonê. Aí pergunta, quem é Lilian? Aí você fica... Não é assim? Isso é autoconvivência. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Pergunta simples. Isso não fica... Então, isso é difícil. Então, se já é difícil conviver com a gente mesmo e fazer essas... Né, se encarar de fato como consciência, como você é, de fato já é difícil, imagina com os outros. Mas isso tudo faz parte desse pacote, desse combo que nós escolhemos, que é a evolução, não é isso? E que tem um caminho. Né? E me parece que é um caminho bom, gente. Não é coisa ruim, não. A gente acha que é ruim porque gera emoções, né? Gera emoções. E isso acaba afetando a gente. Mas eu acho que com o olhar da evolução é muito rico. A gente conviver com diferentes, a gente conviver com... Entende? Conviver, simplesmente conviver. Conviver com planta, com animal, com pessoas e assim por diante. Tudo isso enriquece a gente. Como é que a gente vai querer ser serenão? Não é assim? Serenão trabalha com a humanidade, não é isso? Às vezes eu me perguntei, eu reclamando de pessoas, às vezes 10, 20 pessoas, eu falo, imagina serenão. Nessa situação que a gente está no planeta. Já imaginou? Pega fogo, Oriente Médio. E não é um conflito, gente, que ele trabalha. Ele trabalha com... Não é isso? Milhares de conflitos. E fica na frequência dele, né? E ajudando, articulando cosmoeticamente. Então, é possível? É.
Nós somos isso. né? Assiste o mega assedador. Agora, é difícil? Claro que é, mas eu fico pensando, se uma consciência conseguiu ser assim, nós conseguimos. Nós também conseguimos. Você estava olhando aqui do lado do Glauber, né, de projeção da consciência. O último capítulo, ele entra em contato lá com a consciência livre. Lição de fraternidade. Acho que daí ele falou que ele não conseguiu ficar junto lá na situação. Parece que ela sentia todas as dores do mundo. Se não me engano, é a monja, né? É lição de fraternidade. Eu fiquei pensando, né, uma consciência livre, ela faz empatia, mais do que empatia, emoção empatia. Ela faz assimilação assim, milhares de Existe uma tenor isso. Ela assimila a tal ponto de limpar grupos de consciência. Que lá não era uma, né? Eram grupos. E aquele sofrimento daquelas consciências, aquela energia, né? Porque não é um sofrimento, aquilo é uma energia, ia parar ela. E ela vomitou. Acho que era isso, mais ou menos. Né? Se não for, eu tô mais ou menos. Não sei se é essa o relato, né? E ela passando, retirando aquilo para dar, para aquelas consciências conseguirem respirar, mas não respirar, né? No sentido de conseguir pensar diferente. Só que ela pega tudo aquilo para ela. Só que qual que é a nossa diferença nisso? A gente pode até energizar as pessoas e até aliviar a carga energética tóxica do outro. Todos nós conseguimos aqui nessa sala. Só que o grande dificultador que eu vejo é que a gente assimila e fica com isso. Lá a monja serenona, ela assimila bem profundo, ressignifica muito rápido, não é isso? E transforma aquilo na mesma frequência que ela e se desfaz. Nós ralamos um pouco para fazer isso. Agora, dentro desse contexto, o que acontece? Aí que a gente tem que ver por que é importante, dentro do processo de assistência, a gente evoluir. Porque é o seguinte, à medida que você evolui, por exemplo, mais pessoas você pode ajudar, mais pessoas podem assistir, mas tem uma lógica atrás disso. Que é o seguinte, na hora que você entra em contato com o conflito do outro, se você tem aquele conflito mal resolvido dentro de você, que perturba, você não consegue. Então, a evolução significa o quê? Você reduzir os seus conflitos para poder conviver com os inevitáveis conflitos dos outros sem se perturbar. Quando a gente aparece, quando a gente faz a assimilação de uma coisa que a gente superou, aí a gente consegue. Por isso aí que a pessoa fala, não, você tem verbação, tua energia fala, você consegue fazer o rapport com outra pessoa, às vezes você tem um problema. Uma prova disso é que naqueles grupos de ajuda, de autoajuda, de ajuda, às vezes é um ex-drogado, é a pessoa que faz mais rapport com as pessoas que estão tentando sair da droga ou do álcool. Por quê? Ele tem até a ática, ou seja, ele resolveu esse conflito dentro dele. E ele faz o rapport pela afinidade, pelo álcool da droga. Mas como ele conseguiu resolver esse conflito dentro dele, permite ter o contato com aquela energia perturbada, daqueles outros, fazer o rapport sem se deixar perturbar. Então esse é o desafio. Me parece que a gente não consegue ter várias experiências e ter êxito em todas essas experiências para fazer aquela assistência nesse nível, entende? Às vezes é difícil na nossa condição evolutiva. Entretanto, eu vejo que isso. Só que aí a gente também fica capenga, né? Porque a gente consegue assistir só aquele métier que a gente já superou, mas tem uma gama de outros que a gente fica instável, inseguro, não é isso? O que eu vejo que talvez ajude? Quanto mais aberta a pessoa e flexível, quando eu falo flexível, energeticamente, pensenicamente, bioenergeticamente, enfim, flexível que eu falo é que ela consegue se adaptar e se readequar mais rápido, numa resiliência. Ou seja, se eu me deparar com um problema, que às vezes eu tenho esse problema e não resolvi, mas eu tenho um nível de resiliência maior, eu consigo ajudar, perceber aquele sofrimento, mas naquele momento eu não sou prioridade, é aquela consciência, entende? E eu consigo processar isso dentro de mim, rápido, por mais que eu tenha aquele problema ainda, níveis daquilo. Só que isso também exige o quê? Trabalho o quê? Conscienciométrico, consciencioterápico. Quanto mais a gente buscar, gente, essas ferramentas da conscienciologia,
eu vejo que mais a gente caminha com a resiliência. E isso é o que mais nos falta como assistentes para a gente atender quem? Nesse planetão que a gente falou no início desse debate. Com os réus, não é isso? Que está ampliando, né? E até um certo ponto, gente, é interessante, né? Amplia a ressoma de com os réus, mas a gente sabe que evolutivamente faz parte desse processo, por causa de tentativas de ressignificação, de melhoria, né? Só que aqui a gente vai ter que ralar para conviver com elas, não é isso? Temos que estar preparados para isso. Mas isso vai exigir da gente por cada vez mais, principalmente tenepsistas, aquelas pessoas que querem ajudar de fato, entende? Voluntários, né? Então, o TENEPS, o docente de conscienciologia, né? Vai ter que estar preparado nesse sentido, penso eu, né? Então, por isso que é importante essa questão. Né? Pessoal, vocês responderam aí? A questão do nó, você está apertado, você está já... Se o nó virou laço e o laço já não tem, alguma coisa assim? Tudo bem? Próxima pergunta antes da gente finalizar. Escrevam para mim, no mínimo, 3 comportamentos que vocês acham que vocês podem mudar com essas pessoas que vocês acham que vocês têm uma relação a reconstruir. 3 comportamentos, gente, prático, tá? Nada de falar assim, você é mais fraterna, saindo da sala e vou pensar em todos. Não. Tem comportamentos que vocês possam aplicar aqui e agora. Pode ser pequenos, simples, singelos, mas que sejam verdadeiros. Ligar para a pessoa, mandar um WhatsApp, Sorrir para a pessoa, alguma coisa, conversar com a pessoa amanhã, agendar uma visita, mandar um presente. Lembrando aqui, gente, que a gente, pela nossa ótica, né, renascimento é uma ferramenta evolutiva, correto? Se vocês, vamos colocar todos aqui, estão interessados na evolução, na questão da intermissão, os cursos intermissivos, são intermissivistas, né? Assistentes, o que então nós temos que fazer de fato a começar com o nosso núcleo, a nossa unidade familiar? Porque senão a gente vai ficar capenga, né? Já imaginou? Ser fraterno com todo mundo externo, né? Da família, mas com a família não consigo lidar. É assim. Geralmente mais difíceis, né? Então, eu consigo dar cursos, nossa, batendo 1000 pessoas. Mas a minha família tem 4, não consigo. Você entende? Não dá. Então, já está na hora de a gente começar a trabalhar. E olha só, nós conseguimos, nós temos ferramentas e recursos, né? Então, vamos lá escrever 3 comportamentos? Pode falar, Jade. Jade, desculpa. Porque eu tinha uma pergunta desde o começo da palestra, mas... Já esqueceu? Não, mas... E daí eu tava pensando, tipo, essas pessoas, assim, tipo Hitler e essas pessoas, elas com certeza vão quebrar a atmosfera. E as coisas que elas fazem, tipo, matar alguém ou matar várias pessoas, pode medir o tempo que elas vão ficar na baratosfera? Acontece uma coisa até mais terapêutica, vamos dizer assim. Algumas consciências genocidas, que realmente fizeram um grande mal à humanidade, elas saem da ressoma deste planeta. Elas são transferidas para ressomas de planetas inferiores. E o que seria inferior? Às vezes lá ela vai conviver com os homo sapiens lá do início, sabe? É verdade? Que lá naquele planeta é ainda aquele nível, entende? Ainda no processo evolutivo. Ela regride de um nível ao outro porque ela não foi capaz de conviver com um grupo de consciências de vários níveis. Então ela regride, que nem escola. Se você lá não bateu a meta, não é assim? O que acontece? Tem a recuperação, não tem? Se na recuperação você não teve ainda estratégias para trabalhar aquilo, a pessoa, bom, para tentar aprender. Mesma coisa no processo evolutivo. Então olha só, gente, as consciências quando ressonam, elas estão na recuperação da escola. Recuperação. Mais uma chance, uma oportunidade. Ixi, matou de novo, bora, transmigrado compulsoriamente. Você entende? Isso são mecanismos evolutivos. Mas olha só, existe um auditor, Ana, dizendo assim, você vai ser transmigrado. Você, o que você acha? O que acontece?
alguém, mais alguma coisa que faz você ser ligado não no físico, mas fora? Você entende, Ana, que existem os orientadores evolutivos, correto? E todas essas consciências mais evoluídas estão ajudando, por incrível que pareça, esses conceitos. Entretanto, se nessas tarefas que são o renascimento, a pessoa não consegue mudar, sim, o pingo da sua intenção, já imaginou todos nós aqui nesse planeta dizendo assim, cara, não dá para conviver com um homem nua, entende? Não dá. Isso é energia quando a gente pensa, correto? Já imaginou? Há uma expulsão, vou dizer assim, grupal, gente. Olha o perigo. Você entende isso? A pessoa ela está inadequada socialmente para ter uma transmigração. Então, quem se coloca nesse lugar de transmigrado é a própria consciência. Ela não tem mais espaço, entende? Para renascer ali, porque ela é incompatível. Ela já não consegue, chega um ponto da patologia, que é aquilo que o Everaldo falou, né? Então sofreu aborto, sofreu não sei o que, e nada adianta para aquela consciência. Aí a intervenção é maior, mas não na intervenção de assim, não queremos mais te ver, fecha o planeta. É no sentido de terapêutico, paraterapêutico. Chega um momento que ela vai precisar ser internada. E às vezes já tentaram várias vezes, né? Mas essa internação é mais tipo UTI, estou dando analogias, né? E bem mais graves, né? E para ela acontece, o estrago, a interpretação foi tão grande que para ela, evolutivamente, é melhor ela zerar tudo, começar do zero, para poder avançar, que para ela vai ser mais eficaz. Aí você vai dizer, mas um dia ela vai reencontrar todos aqueles que ele... Provavelmente sim, mas isso seria algo mais mateológico, né? Ou seja, fora da nossa compreensão. Mas para ela, naquele processo dela, o melhor, em função dos traços conscienciais que ela carrega, é melhor ela voltar para um processo mais primitivo, que lá, aquele talento que ela tem, às vezes beligerante, processo ainda mais primitivo, é útil naquele contexto daquele planeta que está ainda se organizando. Isso, ela precisava, já não precisa mais aqui. Então, é aquilo, né? Aquela analogia, ele falou, não, o cara reprovou aquilo, ficou na recuperação, não adiantou. Tem professor particular. Tem professor particular, reprovou de ano, não deu, tem que ser transferido de escola, né? Não tem, às vezes, o pessoal que tem que transferir de escola? É isso. Transmigrado foi transferido de escola, vai para um outro planeta de escola. O sentimento da pessoa excluída, ela é voltada de canto, a escanteio, um sentimento de rejeição, isso é muito pesado. É bem pesado. Mas você entende que às vezes é necessário, porque o ego daquela pessoa é tão grande, gente, que nem o planeta Terra. Não é verdade? O ego é tão grande que ela não pensa no outro, ela só pensa nela, na ideia dela, e por isso ela faz genocídio e tudo. Né? E aí, para baixar isso, baixar que eu falo, baixar o salto, tirar o salto da pessoa, e ela se dá conta disso, precisa de uma ferramenta drástica, até um certo ponto, né? Mas necessária. Isso ou não, bem dado, e assertivo. Mas também tem alguns que vão felizes. Eles vão, porque lá ele vai poder ser o chefe da gangue, entendeu? Então, para ele, dentro daquele processo, vai. E outra coisa, essas transmigrações geralmente não são de um indivíduo só. Não vai. Não é o cara. É ele e mais a legião de admiradores dele. Os fanáticos daquela pessoa. E geralmente as outras pessoas elas carregam fanáticos. Então eles vão conjunto. É o exército que vai. O comandante com seus exércitos. E ele vai junto. Então é um processo coletivo. Mas você entende que eu vou usar a palavra regressão, tá? Ali é um planeta menos evoluído, o corpo dele vai ser menos evoluído. O cérebro dele, físico lá naquele planeta, vai ser diminuto, entende? Tudo cérebro menor, tudo menos, tudo precário, tudo para quê, gente? Reduzir a agressividade. Reduzir os efeitos dele, de consciência que está gravado, né? E para tentar fazer aprendizagens diferenciadas para ele. Então precisa regredir a máquina, entende? Porque se você der o mesmo equipamento para ele vai fazer o mesmo estrago no planeta, né? Mata todos os dinossauros, né? Daqui a pouco vai estar ele lá, né? E chega um ponto que sobrevive ele, né? Então regride tudo.
máquina biológica para que a pessoa faça um reprocessamento. E dali ela caminha. Olha só a situação, né? Então, tudo isso eu vejo que são estratégias evolutivas dentro desse processo. Eu queria fazer só uma pergunta com relação, por exemplo, os níveis que você tem desse tipo de cons-réus, né? Então, você tem aquelas que estão vindo, ressomando aqui ainda, que como se tivesse alguma chance de fazer alguma coisa, para tentar, sei lá, reverter algum processo, mas é um processo patológico, que nem esses jovens que matam, enfim. E aí você tem em larga escala, que são esses casos, como Hitler, etc., como foi citado pela Ana. Então, quer dizer, dentro dessa escala, e pensando assim, talvez, no processo dos próprios evoluciólogos e tudo, né? Como que a coisa, como é uma engrenagem que se processa na análise da gravidade, que vai desde o indivíduo, ele em mal com ele próprio, e ele em relação a pequenos grupos ou a maxi grupos, né? Mas essa escala de medida, a minha questão é através dessa patologia, que vai em menor escala, com efeitos para pessoas mais próximas ou um grupo menor, para depois ser, talvez, dentro porque eu nunca tinha ouvido falar isso, que Hitler provavelmente estaria realmente transmigrado e que ele não estaria fazendo um processo de reconstrução ou recomposição aqui. Saber se ele está ou não. A gente não tem configuração, sabe. mas Às não vezes tem... Fica aquela o que a gente sabe é o seguinte, que tem algumas dessas personalidades que elas têm seus atenuantes, tá? E às vezes não estão. Tem outras que às vezes aparentemente não foram tão famosas e que podem estar. Então, é muito complexo. Agora, tem até uma, eu não sei, foi uma literatura, ou no livro, eu não recordo bem. O Choval comentava que quando ele estava presenciando uma transmigração, os amparadores estavam tristes, porque era, a certo ponto, era o fracasso daquelas consciências. Elas vão ter que zerar. Então, existe uma responsabilidade coletiva, nossa toda, né, nessa condição. Então, quando acontece isso, é algo que mostrou que é a incapacidade de a gente conseguir assistir e atender essas pessoas. Eu acho que aí amplia essa percepção. Mas, Flávio, eu vejo assim, a gente tem que estudar mais essas ferramentas que não são tão claras, né? Existem nuances, né, dentro disso. Mas a gente pode também pensar via intrafísico. Veja as ferramentas que hoje são utilizadas para, às vezes, para algumas consciências, né, que não conseguem ter um nível de sociabilidade mínima para com os outros. Por isso que tem presídios, por isso que tem até com jovens, né, que a gente vê locais onde a gente vai ter que retirar essas pessoas para fazer uma psicoeducação. E muitas vezes a gente não consegue fazer por inúmeras razões, tá? Mas então vamos pensar assim, extrafisicamente também tem um processo similar, né? Eu estou dizendo assim, que a gente erra muito aqui no intrafísico. Eu acho que tem coisas que a gente tem que, né, remodelar, reestruturar. Eu sei que falta muita coisa, né? Mas assim, só estou tentando criar parâmetros, né? E, então, extrafisicamente também tem situações onde é necessário isolar consciências, transmigrar consciências. Tem um capítulo, gente, dentro do Homo sapiens reorganizados, que o Valdo fala mais dos tipos de transmigrações. Existe a transmigração A maior. O que é A maior? É aquela que já cumpriu, ela não precisa mais ressomar nesse planeta, que é aquela positiva. Então, ela vai para outras. Essa é a maior, né? Então, assim, ela sai porque tem uma condição muito favorável, entende? Ela já conseguiu cumprir todas essas ações, né? Tem a menor, que é essa que a gente está falando, que é a regressiva, né? Mas que faz parte dentro desse processo, tá? Fala, Jane. Eu não sei se tem muito a ver com o tema, mas o que acontece com essas pessoas que elas são mortas por assassinos ou por atentados, tipo, elas vão pra onde? Olha, muitas delas, já eu vou falar assim do que eu tenho de evidência, tá? Considerando aqui hipóteses. Muitas delas elas são resgatadas, assim como no intrafísico, quando acontece algo assim, tipo atropelamento, né? Tiroteio, o que acontece? Logo que tem algum acidente, não vem ambulância?
Sim. Né? Geralmente vem lá no SAMU, vem os médicos, paramédicos, enfermeiras, não é isso? Tenta lá, resgata, não é isso? Limpa o ambiente e bora, né? Vai. Mesma coisa extrafisicamente. Então, existem os amparadores que são especializados em resgates, que são para enfermeiros, para médicos, para psicólogos, porque tem gente que fica traumatizada com aquela emoção vivenciada. Ela entra em pânico no extrafísico, uma fobia. Já viu alguém com fobia na vida extrafísica? Às vezes ela fica congelada, né? E às vezes, devido a uma morte traumática, ela fica assim extrafisicamente. Então, lá pessoas fazem a reabilitação, existem hospitais extrafísicos, tá? Que fazem a revitalização daquele corpo, psicossoma, porque o soma já foi, né? Então, existem pessoas que fazem a paraterapêutica já, tá? E aí ela vai, pouco a pouco, ela vai ressurgindo, revitalizando. Agora, tem casos que pessoas vivenciaram uma morte traumática, mas elas conseguiram ter uma abnegação tão grande que elas podem sair bem de lá, por incrível que pareça. Então, ela às vezes, ela sai de lá, mesmo ela sendo vítima, ela simplesmente entende aquela situação, pelo fato dela entender, ela já consegue se desligar com mais facilidade dessa dimensão e prossegue a evolução. Isso daqui é só um corpo, né, Jade? Eu brinco, é um carro. A gente pegou um carro, colocou uma placa, que é o nome, e a gente anda. A consciência é muito maior. Né? A consciência não morre, é imatável, é horrível. Né? E esses hospitais, eles são iguais àquele do filme O Nosso Lar? Como? Os hospitais extrafísicos, eles são iguais do filme Nosso Lar? Olha, eu acho que é uma boa representação, tá? Eu sei que o Nosso Lar é espírita, né? Isso, mas realmente existe para os hospitais. Tá? Ali eles colocaram uma, como é que eu posso dizer? Uma analogia, né? A gente usa isso, mas tem para hospitais, tá? Tem para clínicas. O curso intermissivo é uma escola, uma para-escola, não é isso? Então, existem esses mecanismos no extrafísico. Platão já falava assim, né, Jade? Que aqui no intrafísico nada é criado, tudo é extraído, né, do mundo das ideias, né, que ele falava que era o extrafísico, né? Então é uma réplica de uma dimensão a outra, né? Se a gente for pensar nisso. E eu tenho um comentário que o atentado nas mesquitas da Nova Zelândia, eu ouvi falar que nesse atentado, o cara que foi matar as pessoas, ele filmou. Eu não assisti o vídeo, mas eu ouvi falar que ele filmou. Ele fez uma live ao vivo e colocou no YouTube. E também o atentado na escola de Suzana, os caras que foram matar as pessoas, eu não sei o que acontecia com eles, só que eles eram ex-alunos da escola. E eles foram, mataram, depois eles se mataram. É um nível de patologia tão grande, né, Jade? Que, então, por isso que eles filmam. É aquela questão do... Eles criam, é aquilo que eu falei no início da palestra, né? Eles tentam ser como se fossem... como é que eu posso dizer? Se eu colocar herói, não é bem herói, porque eles são os anti-heróis, né? Mas eles como tentam... se eles estivessem achando que está certo o que eles estão fazendo. Mas além disso, sabe, Jade, quando eles filmam, eles querem dar valor para a ação que eles fizeram, entende? E tem outros jovens que ainda têm esses valores equivocados, entende? E que usam dessas figuras patológicas, né, como referencial. Olha que coisa doida, tá? Então, o ideal é não compartilhar. Entende? Esse negócio de ficar falando quem matou o nome da pessoa, porque isso exalta ainda mais aquela personalidade, até o contrário. Vamos exaltar aqueles que foram lá e ajudaram a pessoa, aqueles que... Não teve pessoas assim que foram lá, tiraram, ajudaram as pessoas a saírem. Esse sim, vamos ressaltar o nome, vamos, né? Porque ressaltar a pessoa que é patológica, a gente tem que diminuir mesmo, tá? Não no sentido de esconder a patologia, mas no sentido de não desvincular esse processo. Porque eu vejo assim, que é um processo de energia que vai alimentando, né? E vai alimentando justamente essas outras consciências que estão por aí, né? São vulneráveis e aí fica nesse sentido. Eu acho que já tem pesquisadores, eu acho que teve uma da Nova Zelândia que até comentou para não
Tipo, não há necessidade de ficar falando o nome da, entende? Vamos ressaltar aqui os, né? Eu já vi uma reportagem nesse sentido que eles já estão focando nessa linha, tá? Que tem um viés psicológico muito grande dentro disso, tá? Gente, tudo bem, 9h30, né? Então, vocês criaram os 3 comportamentos? Tudo bem? Todo mundo aqui vai sair 3 comportamentos? Sério? Para aplicar na família? Vai ser fácil ou difícil o desafio aí? Ixi! É claro, quando você faz a lista de afinidade ou relação, quando você olha no todo, você tem muito mais relação do que afinidade. Muito mais. A quantidade de relação supera as afinidades, é muito mais complicado trabalhar. Mas eu estava pensando, essa questão da afinidade ela é bem complexa, né? Porque na hora que eu comecei a anotar algumas coisas, eu percebi que tem algumas afinidades que não necessariamente são positivas, são evolutivas, né? E até a colega colocou que pode ter sido uma afinidade que ela teve no passado e que hoje não tem mais. Então, a afinidade, eu acho que a família, nesse sentido, ela é boa porque ela é um espelho, né? Às vezes tem coisas que eu olho assim, eu não gosto daquilo, mas o quanto daquilo tem em mim também. Quanto a gente se juntou aqui porque é uma afinidade entre nós e não é algo tão evolutivo assim, né? Até quanto você não ajudou naquilo lá no passado e hoje você está só no contrário. Exatamente. E aí fica mais difícil, né? Porque deu o dedão aí na sua cara, mas você fazia isso. É. E aí agora você mudou, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso às vezes. Né? Mas aí o desafio é transformar as afinidades dos trafalhos das afinidades dos trafores, que são as qualidades. E é aí que você vai reconfigurando esses grupos com quem você vai conviver. Não no sentido de ser seletivo, mas as pessoas vão chegando até você, naturalmente. Então as afinidades têm que se dar pela qualidade, pela virtude, não pelo defeito. A marcha é feita, a afinidade pelo trafalho. Agora, um grupo persistente pelo trafalho. É interessante que o Valdo, no nosso evolução, ele coloca a afinidade aqui mais voltada para a homeostasia. Mas eu entendi o que vocês comentaram e é real. E a relação no nível mais patológico foi uma maneira didática de expor. Mas óbvio que existe essa relação, né? Não tem nem... Agora, primeiro passo, gente. Vocês como possíveis intermissivistas, o que vocês acham que poderiam abrir mão? Nessas relações que vocês verificaram, que tem aqui a relação que precisa ser construída, ressignificada, o que tem que abrir mão? Porque as pessoas, gente, vão apontar o dedo, vão fazer de tudo, e aí? O que tem que abrir mão para não cair nessa reatividade mais negativa? Orgulho. E aí cada um vai ter, porque vocês já são capazes disso. Vocês já estão vendo, digamos assim, um entendimento maior, né, das relações. A grande questão é não cair aqui de novo, gente. Que daí eu acho, entende? Tem uma frase que eu gravei, assim, que é assim, a gente ressoma, a gente não veio aqui para ser elogiado, para ser valorizado, porque o que parece, tá? A gente gosta disso. E precisa, muitas vezes. Mas a gente não nasceu para isso. Vocês já pensaram nisso? A gente veio para um trabalho de reorganização, gente. Grande parte de nós, intermissivistas, a gente veio aqui pela reeducação, pela questão, então, da reorganização. Então, o trabalho é esse. É um trabalho mais árduo, no sentido de que nem sempre vai ser compreendido, nem sempre valorizado, mas não é para cair na vitimização que eu estou falando isso. É só de compreender. Por quê? A tendência do intermissivista é entrar com realidades díspares. E aí, às vezes, a gente está pedindo compreensão para uma consciência que ainda não está compreendendo nem a ela. E quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que o intermissivista é o bambambam, é o, né? É o ó. Não, ele cai nos mesmos gargalos. Entretanto, ele tem um conhecimento sobre a evolução, às vezes mais amplo. E aí dá mais e mais responsabilidade. Mas não é questão de ser melhor ou não, mas é questão de responsabilidade, ao meu ver. Né? E aí que vale a pena a gente, não sei se tudo bem, concorda? Não sei. Tudo bem, gente? Eu só, antes de passar a palavra aqui, eu gostaria de convidar vocês. Então, a gente vai ter aqui, eu e o Everaldo, uma maratona de atividades pela Evolucim. A Evolucim é uma instituição conscienciocêntrica que trabalha essa temática.
Então, a gente tem bastantes atividades nisso. E nesse fim de semana, a gente vai ter uma preceptoria parapsíquica, eu e o Everaldo. Então, estão em dúvidas de como trabalhar com a interprisão grupo kármica, pode conversar com a gente que a gente pode ajudar. Às vezes, né, trocar uma ideia, né? Qualquer coisa, toma um chá, né? Um ajuda o outro, né? Com as suas questões, né? Mas a gente pode dialogar sobre isso, tá? Então, a gente vai trazer ferramentas dentro e técnicas conscienciológicas que a gente viu que dá certo dentro desse processo, tá? E depois nós vamos ter uma dinâmica parapsíquica da ortopensenidade. Ortopensenidade é no domingo, né? É no sábado. Sábado à noite. Amanhã. E essa dinâmica a gente vai puxar a questão de manutenção dos pensamentos mais equilibrados e harmônicos. Todos estão convidados, a gente está puxando uma técnica lá de Foz. Há mais de 7 anos a gente dá essa dinâmica, tá? Então, está tendo bastante resultados e o caminho da ortopensenidade é a desperticidade. Então, essa dinâmica vai focar nisso. Então, quem tiver interesse, tá aqui a Miriam, né? Tem a Miriam, então o pessoal vai ver com vocês, né? Então, de qualquer coisa. A gente vai também continuar. Ele apresentar o Sim. IPC. Aí a Miriam tem os mimos aí para fazer o sorteio, tá bom? Vou passar a palavra aí ao professor, né? Obrigada, tá? Por ceder aí o espaço, né?